Nós estamos dando início a mais uma reunião de estudos aprofundados do Espiritismo, aqui no Instituto de Cultura Espírita do Brasil, a Casa de Deolindo Amorim, seu fundador, presidência de honra Jorge Andréa, e todos os demais mentores que trouxeram o ICEB até a culminância a que já chegou e que agora vão nos ajudar a dar continuidade a esse projeto do plano espiritual. Por isso, Jesus, ao te agradecermos todas as bênçãos que temos recebido nesta hora, em todas as horas, desde o momento desse projeto de reconstrução do ICEB, ao agradecermos essa tua amorável proteção, o estímulo desses amigos espirituais que trazem seus corações junto aos nossos, para que não nos faltem a força, esse mesmo estímulo e até, às vezes, coragem para a continuidade. Por isso, Jesus, ao te agradecermos por tudo, por aqui estarmos na condição em que estamos, rogando-te bênçãos especiais por sobre todas as criaturas que estagiamos aqui no planeta que tão amorosamente diriges, nós ainda te rogamos bênçãos para este nosso encontro, muito especialmente Jesus, por sobre a mente e o coração do nosso querido irmão, amigo e companheiro Rubens Sobrinho. Que a tua paz, mestre, permaneça conosco, nós que estamos aqui juntos em teu nome, em ambos os planos de existência. Graças a Deus. Bem, então nós já vimos que hoje está conosco mais uma vez, para a nossa alegria aqui no ICEB, o professor efetivo associado de Filosofia Antiga da Universidade Federal de Uberlândia, Rubens Sobrinho, Nunes Sobrinho, tem a graduação em Filosofia, mestrado em Filosofia, doutorado também em Filosofia, tem experiência na área da filosofia, com ênfase em Platão, que ele já nos trouxe aqui, e vai continuar em outras ocasiões também, sobre o pitagorismo, cultos de mistério gregos e ética clássica. Atuou principalmente nos temas mito e argumento nos diálogos platônicos, filosofia do mito, pitagorismo e mistérios gregos. Coordenador do Núcleo de Estudos em Filosofia Antiga, na Universidade Federal de Uberlândia, coordenador do Grupo de Pesquisa Ciência e Espiritualidade, membro da Sociedade Brasileira de Platonistas, tem o livro Platão e a Imortalidade da Alma, pela editora da Universidade Federal de Uberlândia, é autor de vários artigos acadêmicos, é pós-doutor em filosofia e é, na verdade, o mais qualificado para falar sobre Leon Denis. E ainda, além disso, ele lê línguas estrangeiras antigas, como grego e latim. E sua especialidade é Platão, que ele conhece com tanta profundidade e que está também essa sua competência registrada em várias obras do Henrique, sobre o platonismo de Leon Denis. Rubens, nós estamos outra vez agradecidos. Vamos juntos mergulhar no mar imenso da filosofia grega, junto com Leon Denis. Muito obrigado, Nádia. É um grande prazer estar aqui novamente e uma oportunidade de aprofundar, né, os estudos e dar continuidade a esse empreendimento de suma importância que o ICEB tem feito, que é de trazer grandes especialistas, né, das mais diversas áreas, das neurociências, da medicina, da psicologia, para aprofundar as questões
doutrinárias que foram apontadas, né, na- no movimento e na doutrina. Meu objetivo aqui hoje é modesto, é Leon Denis é um filósofo, se ele não era filósofo de ofício, né, ele era um autodidata, como todos sabem, e que lutou com muita dificuldade, né, ele trabalhava durante o dia, estudava durante a noite, e até acabou ficando cego por conta disso, porque forçava a vista, né? E mas era um homem extraordinário, foi tão extraordinário que ele frequentava a Academia Francesa de Ciências, ele era aceito nos círculos científicos, né? E tinha uma cultura vastíssima. E filosoficamente ele é muito fecundo. Existem múltiplas abordagens que podem ser feitas do ponto, no domínio da filosofia acerca das suas muitas obras, né? Filosofia da ciência. Ele era extremamente otimista no início do século XX, com o advento do positivismo, e esse otimismo com a ciência ele deixa transparecer nas suas obras, e para ele era uma questão de tempo, né, iminente até, de que a ciência viesse a comprovar a, a existência e o comércio, a dinâmica com o mundo espiritual. Isso acabou não acontecendo, né? O materialismo recrudesceu no início do século XX. Outras abordagens materialistas surgiram, como que tiveram um sucesso estrondoso, como a psicanálise, que era materialista, né? E o sucesso estrondoso dessas novas abordagens, com o surgimento aí da psicologia científica, colocou em xeque essas pesquisas que eram feitas não só na França, mas também na Inglaterra e que reuniam a pleiade de cientistas, de homens extraordinários das mais diversos ramos da cultura, como na Sociedade de Pesquisas Psíquicas, né, de Londres, presidida por Alfred Russel Barrett, foi presidente da sociedade, e que com essa sociedade congregou nomes que o Denis menciona, né, como Alfred Russel Wallace, o pai da ideia de seleção natural, junto com o Darwin. Não teve o sucesso do Darwin justamente porque ele era um espiritualista, mas foi, junto com Darwin, um dos pais da teoria da evolução. Físicos como William Crookes, né, que descobriu os raios catódicos, Michael Faraday, Camille Flammarion, cientistas assim notáveis, e filósofos como William James e o próprio Bergson fez parte dessa sociedade. Leon Denis, então, transitava entre esses expoentes, né, esses luminares da ciência da cultura, como Arthur Conan Doyle, que tem uma magnífica história do Elitismo. espiritualismo, do espiritismo. E então, Leon Denis, a obra dele é muito abrangente e várias perspectivas filosóficas poderiam ser adotadas para aprofundar a mensagem dessas obras, mas todas elas contêm intuições, são
perenes, algumas coisas são próprias do tempo ali, do fim do século XIX, mas as intuições essenciais deles são perenes. Então, por exemplo, filosofia política, quando eles falam do socialismo e espiritismo, espiritismo e a guerra, filosofia da religião, ele trata o problema da religião, da educação, né, o esgotamento que ele já quase premonitório que ele via, né, tanto na educação como na religião, que não davam, já não estavam dando conta dos problemas humanos, e essa falência, tanto da educação, das religiões, acabou por levar a uma falta de sentido na vida. Então, ele se ocupou de muitos temas, da estética, né, o espiritismo na arte e na ciência, o Gênio Celta, né, é uma obra, foi a última obra dele, quase que ele não consegue terminar, e bastante complexo. Mas o meu objetivo aqui é só mencionar alguns pontos de uma das obras do Leon Denis, que eu considero a mais platônica delas. Quer dizer, em várias obras ele menciona passagens e faz referência à filosofia grega, a Pitágoras, Sócrates e Platão, né? Mas no Grande Enigma, essa é a obra mais, do ponto de vista filosófico, a mais platônica das obras do Leon Denis. Nós podemos encontrar, né, fazer uma rede de referências cruzadas em muitas obras, como o problema do ser, do destino e da dor. Depois da morte, que é a obra que provocou uma metanoia, né, uma revolução íntima no Eurípides Barçanufo, né? Foi uma obra que despertou ali a reminiscência do Eurípides Barçanufo das suas vidas passadas. No Depois da Morte também é uma obra que ele faz um apanhado histórico, né, da preparação de categorias mentais que foram sendo trazidas, estimuladas pela espiritualidade, desde a filosofia indiana. A filosofia indiana é outra perspectiva que nós poderíamos cotejar com a obra de Leon Denis, porque ele menciona em vários livros a filosofia indiana. Eu tenho até um colega da universidade que é especialista nesse tema e eventualmente pode falar sobre isso. Mas meu objetivo aqui, então, é mencionar algumas passagens em que ele faz após falar da Índia, do Egito, né, de outras fontes que estimularam e avançaram a ideia de múltiplas vidas, né? Eu vou me ater a alguns aspectos da filosofia grega nessa apresentação, à guisa de introdução, né? Porque muito pode ser aprofundado. A abordagem, por exemplo, que é um tema, né? A abordagem de Leon Denis acerca do problema do mal, né? É uma teodiceia. Qual é a razão pela qual o mal existe nesse plano, né? E isso é muito próximo do que o Platão diz. Então, esse é um estudo à parte que pode ser feito. Eu tenho até uma apresentação sobre isso.
A questão da estética, que está lá no Espiritismo, na arte, na ciência, que também tem muita inspiração platônica. Outro tema filosófico complexo, porque isso já aponta para algumas noções que se tornaram problemáticas no pensamento filosófico. É o tratamento e a abordagem otimista que Leon Denis dá ao progresso, né? Esse conceito de progresso tem sido mais e mais problematizado e passou a ter uma acepção contrária que o Denis dava, o progresso como uma conotação negativa, né, que traz impactos à destruição ambiental, que leva à desumanização, que veio aí na esteira da tecnologia, né? Então, o progresso é um tema que deveria ser revisto, não só na obra de Denis, mas na doutrina, né? Porque atualmente o conceito de progresso ele é problemático e quase sempre é ressaltado nos dias de hoje os seus aspectos negativos. Então, esse otimismo do Leon Denis, que não se verificou, que ele julgava estar na iminência de uma conciliação entre ciência e religião, e, e que haveria pesquisas científicas que corroborariam, né, tudo o que foi revelado nas comunicações mediúnicas. Isso não aconteceu. Mas houve uma grande evolução, e tem havido, e nós podemos constatar isso pelas próprias conferências que são feitas no ICEB, né? Como a ciência se fragmentou em múltiplas especialidades, nós temos hoje que reunir esses especialistas para aprofundar essas intuições que os grandes mestres nos legaram, né? Leon Denis tinha um profundo vínculo com, com Allan Kardec, que remonta, né, ao druidismo, à época dos druidas na Gália. Ambos, né, passaram por existências ali naquele tempo. Também a reforma protestante, a ligação espiritual que ele teve com Joana d'Arc. Então, é uma figura extraordinária. Algumas coisas são circunscritas ao tempo dele, né, no final do século XIX, notadamente o otimismo com o positivismo, com a ciência como critério último de todas as relações humanas e todos os valores. Bem, nessa introdução de hoje, eu não vou abordar todas essas questões, né, que eu pretendo desenvolver em outras apresentações, mas eu vou fazer um apanhado de um artigo que eu escrevi, que também é introdutório, foi publicado nessa obra aqui do Henrique, e é uma notícia que eu vou trazer de algo que eu já anunciei nesse artigo, à guisa de introdução. Mas a obra do Leon Denis é extremamente fecunda e merece ser revisitada por especialistas de todas as áreas, né? Aqui eu vou dar apenas uma modesta contribuição, fazendo uma aproximação com noções que são platônicas, né? E Leon Denis, sempre que ele se refere a Platão, ele o faz também mencionando
o fato de que a crença na imortalidade e nas vidas sucessivas, na pluralidade de existências, ou na reencarnação, o Platão chamava de palingênesis, né? A palavra metempsicose, ela é do século I da nossa era. Ela não está errada, porque significa que a alma passa para além, né? Mas a metempsicose, como ela foi comentada pelos primeiros pais da igreja, como os neoplatônicos e Clemente de Alexandria, os apologetas, se referia ao fato, à crença pitagórica, de que a alma humana, segundo a natureza das suas ações, poderia desumanizar-se a tal ponto que ela não nasceria mais em corpos humanos. Ou seja, se a desumanização fosse muito grande, ela teria que nascer com um corpo compatível com a sua perversão, e isso implicava em nascer em corpo de animal. Bem, eu problematizo isso em Platão, embora ele mencione ele já o faz de uma maneira irônica nos diálogos, a título de ilustração. Bem, uh, como eu disse, essa obra, O Grande Enigma, ela é, do ponto de vista filosófico, fortemente platônica. Bem, Conan Doyle, né, faz uma referência ao Leon Denis, dizendo que uma grande crise do mundo do pensamento e da experiência está próxima, e quando ela passar, visões como a de Monsieur Denis podem formar a base sobre a qual as filosofias reformadoras do futuro irão se basear. Ele, o grande literato, né, inglês, britânico, Conan Doyle, autor do Sherlock Holmes e da obra História do Espiritismo. Então, Conan Doyle já vislumbrou a grandeza espiritual, né, de Leon Denis, e a sua cosmovisão como uma base filosófica que poderia nortear as filosofias futuras, né? Isso ressalta a importância da visão desse autodidata que foi o Leon Denis. Bem, na obra O Grande Enigma, que é muito filosófica, é uma obra que ele começa dizendo que ele foi instruído, ele ouviu uma voz, né? Aparentemente ele ouvia, e ele não escrevia, ele não fazia psicografia direta, mas ele era inspirado e, segundo ele diz no Grande Enigma, ele ouviu uma voz que sugeriu que ele escrevesse um livro sobre a finalidade da existência. O tema finalidade, propósito, já aponta para uma noção grega importante, que é a de telos, né? Que Sócrates, Platão e Aristóteles defendiam que a vida humana ela só é plena de significado se ela tiver uma finalidade, um propósito, né? E ele começa justamente perguntando qual que é o propósito, a finalidade da existência. Será que tudo é um círculo de interminável de ocorrências ao acaso? Ou será que haverá
um objetivo no universo, imanente à própria evolução cósmica, né? Se essa evolução cósmica, com todos os fenômenos físicos, se isso é dirigido por algum tipo de regramento. Então, a questão do acaso, e que é frequentemente defendida pelas muitas visões materialistas de mundo, se opõe a essa visão, a esse pressuposto fundamental de que se existem leis que podem ser inteligidas pela mente humana, podem ser apreendidas e expressas, inclusive, através de relações matemáticas, se essas leis existem, necessariamente essas leis têm que ser o fruto de uma concepção inteligente. Né? A própria regularidade e o fato de existirem leis que regulam os fenômenos físicos e que essas leis possam ser entendidas matematicamente, já nos coloca a questão de um pressuposto fundamental de que leis e regras e ordenação matemática, sobretudo, pressupõem uma inteligência regradora. Essa é a grande questão. Então, o conhecimento, por que o conhecimento é possível? Os gregos já colocavam essa questão, e filósofos gregos como Heráclito descreviam todas as coisas como um grande fluxo de mudanças intermináveis, né? O que há de continuidade na natureza, na física, é, é a própria mudança, é um movimento. Se nada permanece o mesmo, se tudo está em permanente alteração em todos os instantes, por que o conhecimento é possível? E por que a ciência, então, é possível? Já que tudo está em um permanente fluxo, como o rio do Heráclito, né? De que as águas do rio nunca são as mesmas. Né? Bem, essa questão foi abordada frontalmente por Platão, de procurar entender por que a ciência e o conhecimento são possíveis, sendo que a natureza é um grande palco de movimento e mudança e alteração. Todas as coisas estão se transformando o tempo todo. Bem, Platão percebeu, e Pitágoras antes dele, de que há uma ordenação matemática. No universo, ele é um arranjo esteticamente belo, porque as suas regras são verdadeiras e belas. Então, a ordenação matemática do cosmos foi proposta por Pitágoras. Leon Denis aponta isso, né? E Pitágoras também teria levado, de fontes diversas, a crença na reencarnação, junto com os órfãos, né? O orfismo e o que os gregos conheciam como cultos de mistérios, né? Propunham uma nova noção de alma, de psique, que era completamente incompatível com as tradições seculares que foram veiculadas, por exemplo, pelos os mitos de Homero e de Hesíodo. A concepção de alma de Homero e Hesíodo
era de que, embora a alma sobrevivesse, ela não conservava todas as suas faculdades superiores. Então, lá no mundo dos mortos, no Hades, a alma era uma espécie de espectro sem muita consciência, sem muita. ah, não era dotada de todas as suas faculdades, sobretudo cognitivas, né? Então, houve uma revolução nessa noção de alma, que entrou na Grécia, vinda de fora, pelo orfismo e pelo pitagorismo. Pitágoras, que iniciou sua carreira na ilha de Samos, e em função de um tirano, Polícrates, ele emigrou para a Magna Grécia, que é no sul da Itália, e viveu durante muito tempo na cidade de Crotona, que é lá no sul da Itália. Então, Pitágoras, segundo fontes diversas, poderia ter viajado não só para a Índia, mas também para o Egito, né? E o Leon Denis, quando fala do Egito como uma das primeiras civilizações que iniciaram, né, a crença na reencarnação, menciona que tanto Pitágoras como Platão tiveram contato com os magos e os sacerdotes egípcios e conheceram os mistérios egípcios. Mas também a filosofia indiana, né? Nós não temos prova textual disso, mas existem muitas fontes doxográficas, né, relatos tardios, sobretudo dos biógrafos do Pitágoras, né, como Porfírio e o seu discípulo Jâmblico, que quase 1000 anos depois reviveram, as doutrinas pitagóricas. A dificuldade do pitagorismo é que nós não temos fontes diretas, era um círculo iniciático, ou seja, o segredo era um elemento importante na iniciação filosófica. Então, a questão da iniciação era fundamental nesses círculos, tanto no pitagorismo como no orfismo, e a iniciação pressupunha todo um itinerário de preparação para a gradativa revelação das verdades ocultas, né? E dentro do círculo pitagórico haviam 3 graus iniciáticos. No início, o recipiendário, o postulante à iniciação, ficava em silêncio durante vários anos e ele só ouvia a voz do mestre. No segundo grau, esses postulantes à iniciação podiam ver a silhueta do mestre atrás de uma cortina, de um véu. E, finalmente, no último grau, no terceiro grau, eles viam o mestre face a face, né? A iniciação, então, pressupunha uma série de provas e de práticas de abstinência, né? Tanto órficos como pitagóricos se abstinham completamente de comer carne, os pitagóricos nem roupas, né? Nem sandália de couro usavam, eles usavam só roupa de linho, nada que fosse oriundo de animal. Então, eram ritos purificatórios, catárticos, né, para eliminar as impurezas que são intrínsecas da natureza humana na vida corporal. Então, a iniciação ela visava
a uma condição espiritual superior, no além, né, no mundo dos mortos, no Hades, e uma vida de boas práticas, de justiça, de virtude. Os órficos não tinham uma filosofia matemática e musical como os pitagóricos, mas e de uma outra origem, provavelmente da Trácia, fica no noroeste da Grécia, eles trouxeram também a crença na reencarnação, né? E os órficos eram extremamente ah, reclusos, era uma confraria iniciática que se baseava em ritos e mitos atribuídos a poemas que eram atribuídos a Orfeu. Leon Denis fala no Orfeu como se ele tivesse existido. O fato é que Orfeu nunca existiu. É uma personagem mítica, mas é uma espécie de personagem mítica, simbólica, divina, que fundamentava uma série de textos que eram escritos de maneira cifrada, eram textos, aparentemente, eles eram a narrativa da origem dos deuses, semelhante a que Hesíodo faz. Todavia, havia um significado oculto ali. Esse significado oculto era filosófico. E nós só fomos descobrir isso depois da década de 60, que um pergaminho carbonizado foi exumado em um túmulo em Tessalônica, no nordeste da Grécia, e eles decifraram, né, várias colunas do que estavam escritos nesse papiro, que é o chamado papiro de Derveni, e ali nós descobrimos o sentido oculto, filosófico, por trás dos poemas órficos. Mas esse texto só foi editado depois do ano 2000. Então, houve uma completa reavaliação do que era o orfismo a partir da descoberta desse papiro de Derveni. Então, nós ficamos sabendo que, embora o orfismo se preocupasse era uma doutrina da purificação, que visava um estado de bem-aventurança no além, que bem-aventurança é essa? Que quebraria o ciclo de nascimentos e mortes, ou de reencarnações, era uma espécie de suma filosófica de tudo que os gregos discutiam. Então, tanto o orfismo como o pitagorismo tinham suas próprias filosofias, o pitagorismo mais filosófico, porque matemático, musical, mas também nós temos muitas dificuldades para reconstruir essa historiografia do pitagorismo, porque o Pitágoras não escreveu nada. Ele não escreveu nada por razões óbvias, porque as práticas filosóficas eram orais e secretas, né? O segredo é fundamental em qualquer sociedade iniciática. A iniciação, então, pressupõe práticas de vida que nos permite passar por gradativos estados de aprimoramento até uma condição espiritual superior que permita que nós não tenhamos mais necessidade de encarnar num corpo mortal. Então, tanto Pitágoras como o orfismo foram antecessores de Platão na questão da transmigração da alma, da reencarnação. Platão, embora ele tenha revisto, né, toda
as doutrinas órficas, ele é um crítico do orfismo, mas ele exalta, até o último dos seus livros, ele exalta o Pitágoras. A sua principal obra, a República, o livro central da República, né, ele é fortemente pitagórico. Então, assim uma continuidade, né, uma linha, né, de continuidade filosófica entre pitagorismo, Sócrates e Platão, né? Sócrates acrescenta o elemento moral novo de que nós só podemos descobrir a verdade e o conhecimento se investigarmos a nós mesmos, né? Então, o autoconhecimento, a investigação de si e o cuidado da alma, que ele chamava terapia psique, são condições para, é o preâmbulo para o início da verdadeira filosofia. Então, Platão, herdeiro do pitagorismo, herdeiro de Sócrates, ele se faz essa mesma questão, né, posta pelo Leon Denis e problematiza essa questão nos seus diálogos, né? Ele retrata o debate filosófico do Sócrates com vários interlocutores na forma de diálogo. Isso porque a filosofia para o Platão ela não pode ser dogmática, ela tem que ser reproduzir a dinâmica da conversa, sobretudo a conversa entre amigos, num esforço conjunto de investigação. Então, por isso, Platão escreveu, encenou Sócrates em diálogos, né? Essa questão, qual é a finalidade da existência? Qual é o propósito? O universo é fruto do acaso ou ele é resultado de leis que são leis matemáticas e por isso essas leis só podem ter sido concebidas por uma inteligência? Então essas questões foram abordadas por Platão nas suas obras, né? E o conhecimento só é possível porque, embora a natureza seja um palco de mudanças, existem invariâncias. Então, conhecer implica em conhecer aquilo que não muda. E o que não muda, por isso é a verdade. A ciência, então, é conhecimento e verdade, e só é possível porque existem invariâncias, existem constâncias no palco dessas transformações. Elas não são gratuitas, elas não são fortuitas. E, de certa forma, o acaso não existe para o Platão. Nós veremos isso um pouco adiante, né? Mas como conciliar, então, essas leis invariantes, são matemáticas e leis verdadeiras, com o fato de que é uma prerrogativa da alma o livre-arbítrio. Segundo Platão, a alma não é causa da sua existência. Ela nem mesmo é causa do seu elemento superior, que ele chama de inteligência. A alma não pode causar a sua própria existência. Ela foi criada, segundo Platão. E se a alma, embora ela não seja causa da sua existência, ela é causa da sua própria constituição psíquica. Ela é causa do tipo de caráter que ela tem. Ela é causa de quais os desejos e os impulsos oriundos desta relação complexa que é a encarnação, quais os impulsos que ela vai estimular, que ela vai alimentar, e quais os que ela
deve limitar, né, pela, pelo seu elemento superior, que é a inteligência. Mas como conciliar, então, o fato de que o conhecimento e a ciência só são possíveis se, se houverem invariâncias com a espontaneidade do livre-arbítrio da alma, que a alma escolhe. E, podendo escolher, ela é uma causa, entre outras, no palco da existência. Ela é uma causa que altera a natureza, porque ela escolhe. Ela pode interferir na natureza. Como conciliar a questão do livre-arbítrio com a necessidade de leis inteligentes e invariantes? Subjacente a isso vai surgir toda uma discussão acerca da origem do mal. Né? Bom, para Platão, isso ele faz isso nas suas obras cosmológicas, né? Que são o Timeu e a última obra, que é uma obra póstuma, né? Ela foi passada para o papiro, para os manuscritos, depois da morte do Platão, que é o diálogo chamado As Leis. Então, no livro 10 das Leis, tem muita afinidade com o grande enigma do Leon Denis. O Platão vai discutir justamente a necessidade de convencer certos jovens que adotavam o ateísmo, que a despeito de terem tido exemplos dos pais e dos avós e terem tido uma educação esmerada, esses jovens eram materialistas. Quais seriam os argumentos, então, que deveriam ser endereçados a esses jovens para que eles pudessem ser persuadidos a ter uma crença numa inteligência superior e deixarem de ser materialistas? Esse é o contexto do livro 10 das Leis, e nesse livro o Platão propõe que um argumento muito elegante, que tudo na natureza, todas as mudanças naturais, ele chama de movimento. Né? Tudo está em movimento, tudo está em transformação. Mas essas transformações pressupõem, elas são um efeito de causas prévias. Né? E sendo o efeito de causas prévias, ele observa que algumas transformações elas recebem esse princípio de mudança do extrínseco de fora e também transmitem esse movimento para adiante. Então, num argumento baseado em movimentos, que são movimentos de deslocamento, mas também de alteração, de mudança, o Platão vai defender a necessidade de que haja um princípio primeiro, que é a origem de todas as transformações, é a origem da existência de tudo. Então, esse princípio primeiro necessariamente deve ser inteligente, porque essas transformações são regidas por princípios de transformação que são regras inteligentes. Por isso, eles podem ser expressos matematicamente. Então, Platão defende esse princípio ordenador inteligente e postula uma finalidade última, que é o bem. Esse é o telos, é o propósito de todas as coisas, é o bem. E um superlativo que ele usa, que é o Deltis, o melhor. Né? Todas as coisas, então, elas rumam para essa finalidade última, que ele chama
Bem, com isso, então, Platão vai desenvolver uma cosmologia unificada. Platão conviveu com Sócrates durante mais ou menos 10 anos, e Sócrates investigava as questões morais, as questões humanas, como melhorar, melhorar o caráter, como levar uma vida de virtude e de justiça. E com isso, Sócrates revalorizou todos os valores compartilhados no, no seu tempo, né? Então, a, o maior bem para o Sócrates não eram as questões corriqueiras da existência, como a busca por riquezas, por fama, por poder, mas o bem último era o que ele chamava de cuidado da alma. Era preciso, então, tratar a alma como o maior bem e cuidar de melhorar dia a dia a condição psíquica. Então, Platão, que conviveu durante 10 anos com Sócrates, para fazer justiça ao seu mestre, ele levou às últimas consequências o que o Sócrates disse, e para fundamentar filosoficamente essas questões morais das virtudes e da justiça de uma vida justa proposta pelo Sócrates, o Platão, então, desenvolve uma teoria do conhecimento. Para fundamentar filosoficamente a questão das virtudes, era preciso investigar o que é cada uma delas, na sua essência, não na sua multiplicidade de manifestações. Né? Essa investigação acerca do que é, né, que é uma pergunta tipicamente socrática, aponta para a necessidade de um conhecimento daquilo que é invariante nas próprias questões humanas. O que é a virtude, o que é a justiça. E Platão, então, desenvolve essa teoria do conhecimento para dar conta filosoficamente dos problemas do caráter e da moral levantados por Sócrates. Mas como o agente conhecedor é a alma, para fundamentar filosoficamente a questão do conhecimento, Platão vai elaborar uma teoria da alma que é tributária do pitagorismo. Né? Essa teoria da alma, principalmente no que diz respeito à transmigração ou reencarnação, Platão herda isso do pitagorismo, mas ele complexifica de maneira notável, né, essa teoria da alma. Platão, então, vai mostrar que a alma é complexa, que ela tem fontes causais diferentes, origens causais internas diferentes. Uma seria a sede dos apetites, o que na literatura espírita é chamado de instintos, né? Os apetites, desejos, impulsos irracionais, enfim, seria uma origem de uma que ele chama de parte, uma das partes da alma. A outra seria diferente, responsável pelo ardor, a energia, né? Que ele chama de timós, e que é intermediário entre essa parte totalmente irracional e o elemento racional que é superior. Então, Platão desenvolve essa teoria da alma, bastante fecunda e sofisticada, principalmente na República, mas em outros diálogos também. E para fundamentar
essa questão da alma, o Platão observa que a alma faz parte da natureza, ela não é sobrenatural. Ela foi criada no seu mito de origem, que é o Timeu, é, o artesão cósmico, né, que tem muita semelhança com o que o Leon Denis chama de grande esteta no espiritismo, na arte, na ciência. Esse artesão, que era um esteta mesmo, um grande arquiteto, ele modela o universo como uma obra de arte, contemplando a realidade divina. Ele contempla a realidade divina e tenta reproduzir na sua obra de arte a, a invariância e a constância e a imutabilidade do que ele contemplava. Então, esse é um princípio já adotado por Platão de que este arquiteto, esse esteta cósmico, ele, em tudo ele via que a ordem é bela. Então, a beleza do cosmos, do universo, cujo sentido é beleza bem regrada ou bem ordenada. Essa beleza reflete justamente o fato da arquitetura do universo ser matemática e musical. Então, a beleza do universo é um reflexo da sua verdade. E a verdade ela é matemática e harmônica, né, musical. Platão, então, pressupõe esse princípio. Inteligente vai desenvolver essa cosmologia unificada. E a finalidade, por que isso é importante? Porque sem a finalidade, sem o propósito, não há sentido, não há significação. Como eu disse, no século IV, já no século VI, né? Platão do século IV, Pitágoras foi do século VI a.C., e Sócrates do século V, né? Mas o pitagorismo e o orfismo já implicaram uma revolução de noção que não existia na Grécia e no Ocidente, né, de maneira geral. Os orientais tinham a Índia, o Egito, mas essa noção de transmigração ela entrou na Grécia com o pitagorismo e com o orfismo. Essa revolução, então, mostra que a alma é uma instância complexa e que a sua condição é um resultado das suas ações e dos afetos, dos desejos, dos sentimentos que ela alimenta. Então, a alma passa a ser sede de todas as faculdades humanas, todas. As faculdades superiores, né? Mas também de todos os impulsos irracionais, violentos, daquilo que nos desumaniza. A alma é complexa, né? E aí é que reside o elemento fundamental do livre-arbítrio. Porque é a alma que escolhe quais os sentimentos que ela vai alimentar, quais os pensamentos que ela vai alimentar e qual é o modo de ocupação que ela terá durante o seu tempo em vida. É aí que está o livre-arbítrio. Mas a alma é sede de todas as faculdades humanas. Mas já desde Pitágoras, ou do pitagorismo, existia a concepção de uma evolução, né? Os cultos de mistério, como o orfismo, eram cultos de purificação, catárticos, né? Catarsis, purificação, porque havia a concepção
de enquanto nós somos seres corporais, encarnados, inexoravelmente nós temos uma natureza ah, impura, contaminada, né? Para os pitagóricos, o viver uma vida de pureza, de estudo e de purificação era necessária para que a alma retornasse a uma condição primitiva perdida. E para os órfãos, seria a necessidade de fugir do ciclo de nascimentos e mortes, né? Num dos livros do Platão, no Gorgias, o, o interlocutor ridiculariza o Sócrates, porque ele tem uma vida preocupado com as virtudes, né? E, e que por isso ele levava uma vida. Quem não tinha prazer era equivalente a um cadáver. Então, como Sócrates não se entregava ao afã deslocado de busca de prazeres, então esse interlocutor, o Cálicles, disse que ele levava uma vida semelhante ao do cadáver. E com isso, Sócrates responde: quem sabe se viver não é morrer, e se morrer não é viver. E ali ele já apresenta uma visão de mundo pitagórica, que faz alusão à reencarnação. Então, já desde o pitagorismo, essa ideia de um aprimoramento gradativo até uma condição, e esse aprimoramento, essa evolução, anacronicamente falando, ela é ilimitada, até uma condição divina, né? Então, o Platão dá continuidade a essa noção de evolução que foi proposta na filosofia pitagórica, né? E no orfismo também. E com isso, com essas noções, né, o Pitágoras defendia como a configuração arquitetônica do universo é matemática e harmônica, é musical. Ele defendia uma equivalência entre o macrocosmo e o microcosmo, ou seja, a, o esforço humano, por excelência, deveria ser reproduzir no íntimo, no âmago da alma, a ordenação harmônica e matemática do universo. O Platão conserva isso. Nesse livro, As Leis, ele fala explicitamente que se os movimentos cósmicos de translação, todos os movimentos que regem a astronomia são movimentos inteligentes e regulares, né? Então, é uma característica da inteligência essa regularidade. E, por isso, a alma humana deveria reproduzir em si mesma, pelo fato de ser dotada de inteligência, reproduzir a inteligência cósmica do universo. Com isso, Platão propõe a unificação das leis cósmicas e das leis psíquicas. Ou seja, deve haver, não há em função da prerrogativa da alma escolher. Ela pode escolher o mal, ela pode escolher a desrazão, os impulsos irracionais, mas ela deveria escolher refletir esses movimentos da inteligência cósmica na sua própria inteligência. Ou seja, a alma, e o Leon Denis, de maneira surpreendente, ele fala isso no Grande Enigma,
se nós somos dotados de inteligência, nós somos uma pequena parte do universo, uma parte infinitesimal desse arranjo infinito, esplendoroso que é o universo, se existe inteligência numa pequena parte, deverá haver inteligência no todo, na totalidade. Esse argumento, Leon Denis, é fortemente platônico e pitagórico, né? Para o Platão, a alma só tem inteligência porque, ao ser modelada pelas divindades auxiliares desse arquiteto, desse demiurgo, os deuses auxiliares compuseram a alma como uma espécie de composição, de arranjo, e a partir do que sobrou da alma cósmica. Então, a inteligência humana, ela é connatural à própria inteligência do universo. Nós só temos inteligência porque a alma humana foi concebida, foi modelada, forjada com as sobras desse resíduo da alma cósmica. Então, nós temos um elemento que é divino, porque a alma cósmica é eterna e é divina, e, e através deste elemento que nós podemos buscar uma correspondência com a nossa constituição psíquica e mental, com o todo cósmico. O Sócrates, como nós dissemos, né, ressignifica a, o preceito oracular de Delfos, né, Gnote-se auton, conhece-te a ti mesmo. E para Sócrates, esse conhecer a si mesmo passou a ser investigar a própria alma, a cuidar de aperfeiçoar as virtudes, examinar a si mesmo, e esse exame é terapêutico. Bem, eu vou continuar em outra ocasião. De qualquer forma, vou respeitar o tempo, e esse assunto é bastante, envolve muitos diálogos, e então eu vou dar continuidade em outra ocasião. Obrigada outra vez, ô Rubens. Você, quando você falou do Leon Denis, primeiro agradecer, que é talvez a obra, o Grande Enigma, talvez a que mais profundamente toca meu coração. E a mente, claro. Ela ele mesmo diz, né, que ela é uma obra de consolação, de exortação, que nós devemos ler nos momentos de desesperança. Ela é belíssima, mas é a obra que mais se corresponde à filosofia grega, Platônica. embora ele fale de Platão e Sócrates em muitas obras. Por isso que eu o chamo de filósofo poeta, porque realmente você lê aquela prosa como poesia. Você concorda com isso? Sim. É, Ele não só é extremamente poético, inspirador, belo, ele, na minha opinião, estou falando aqui entre amigos, foi quem melhor, a meu ver, entendeu a filosofia do Platão. Nenhum scholar contemporâneo, com toda a parafernália
de crítica textual e que usa até computação, enfim, nenhum grande erudito da contemporaneidade apreendeu tão profundamente Platão como Leon Denis. É verdade. Acho que ele deveria, já tentei fazer isso, acho que ele deveria, inclusive, ser objeto de estudo acadêmico. Existe preconceito, muitos consideram que isso não é problema filosófico, mas ele deveria ser estudado academicamente. Eu também acho, eu também acho. Mas olhe, depois, em outra oportunidade, nós falamos sobre o positivismo, que você falou ali sobre o positivismo, é, falou sobre, digamos assim, a ligação ou aceitação do Leon Denis do, do positivismo. Depois a gente pode desenvolver isso, porque eu perguntei logo para você sobre a Joana d'Arc, e você depois citou a Joana d'Arc, que é... Que relação linda, né? É, extremamente comovente, né? Um dos livros mais comoventes que ele escreveu, a história da vida dela. E quando eu li, eu fiquei bastante comovido e eu evoquei uma expressão que o Hegel usou, o Hegel tinha uma filosofia da história, e quando ele viu Napoleão montado num cavalo, né, ele, ele se referindo à importância histórica daquele momento, ele disse que ele viu a razão a cavalo. Eu me lembrei dessa expressão do Hegel e, parafraseando o Hegel, Leon Denis mostra Joana d'Arc como o amor a cavalo. Todos os, os mercenários, o exército que ela reuniu de homens brutalizados, esses homens a seguiam por amor. Eles não tinham nenhum motivo para seguir, a não ser o amor. Então, é uma obra muito comovente. Você me lembra que lá no Livro dos Espíritos, nós temos a informação de que o amor é irresistível. Então, aqueles homens, como você diz, brutalizados, que faziam a guerra, seguiram aquilo pela ascensão moral daquele espírito Joana d'Arc. Sim, Eu também me concordo. emociono muito com isso, né? E que você citou um livrinho que muitos livrinhos são grandes livros. O Progresso, do Leon Sim, Denis, que fisicamente ele é muito modesto, não é isso? Do ponto de vista isso. material mesmo, né? Mas esse é um dos temas que tem que ser Desenvolvido. desenvolvido com as abordagens, problematizado a partir das abordagens. Quer dizer, o que o Leon Denis chama de progresso tem que ser ressignificado, porque as novas acepções e conotações da palavra adquiriram notas negativas. Então, nós temos que ressignificar aquilo que ele chama de progresso. Isso. Quando você falou da palingênese, da, da palavra da metempsicose, o termo e tal, isso está também, evidentemente, no problema do ser, do destino e da dor. Sim. Como é que você situa esse aspecto da reencarnação no problema, ou na obra geral, no problema
do ser, ou você acha que é principalmente aí no grande enigma que a gente vê isso? Que você está Não, centrando tudo aí. no problema do ser, do destino e da dor, há um ponto de inflexão em relação a que o cristianismo trouxe em relação à filosofia socrático-platônica, né? Que é a questão do sofrimento, da dor. Para Platão menciona como causas do, dos malfeitos, dos crimes, os prazeres, mas também a dor. A dor em Platão é apresentada como um obstáculo para a filosofia, porque aquele que experimenta uma dor intensa, um sofrimento atroz, ele não é capaz de ter uma reflexão filosófica. Então, a dor para Platão é obstáculo, né? Essa inflexão ocorre com o cristianismo, mas Platão já deixa entrevisto nesse livro das leis que quando o ser humano escolhe o mal, ou escolhe as ações más, ou escolhe a irracionalidade, a desrazão, a violência, impulsos irracionais, como o universo tem que ser o mais perfeito possível, isso desencadeia mecanismos de compensação para que o todo seja preservado. E quais são essas compensações? São outras existências em que essas ações más deverão ser expiadas. Então, em Platão já havia noção de expiação. E no problema do ser, do destino e da dor, fica claro o que o cristianismo, a inovação que o cristianismo traz é a de que a dor é um processo necessário para que nós, doloroso, mas é como se fosse uma cirurgia dolorosa para que nós nos desvencilhemos desses impulsos primitivos. Então, a questão da dor, ela surge com o cristianismo. Eu queria que você retomasse, por favor, quando você falou sobre a concepção de alma no Homero e no Hesíodo, que era aquela fase lá anterior, etc. Mas aí você disse que a alma não tinha faculdades e tal. Desse ponto de vista, você podia fazer um comentário sobre o nus de Sócrates? Sumiu novamente o sinal do Rubens. Bom, Voltou novamente. a Sócrates ele não tem uma explanação tão detalhada acerca da natureza da alma como Platão. Quem desenvolve a noção de nous, né, que é o melhor termo é inteligência, Mente, né? É mente. mente, mas a palavra inteligência em grego ela é muito mais abrangente, né? Este elemento superior, que é o nous, ele também envolve desejos compatíveis. E o principal desejo que distingue o filósofo do não filósofo é o amor. Então, nous é uma expressão mais abrangente do que a restritiva que nós temos de inteligência, que aponta mais por uma faculdade cognitiva, né, ou capacidade de aprender. Nous, no grego, é uma, uma,
pode ser mente, né? Porque envolve também o amor e desejos elevados. Mas quem desenvolveu isso foi o Platão. Foi o O Platão. Sócrates não escreveu nada, e o que o Platão retratou do Sócrates foram investigações acerca das virtudes, acerca do que é o belo, da temperança. Nós não vemos o Sócrates dar uma explicação detalhada de algo. Uhum. Eu não vou ceder à tentação, mas eu vou guardar essa tentação para outra oportunidade, para nós falarmos do Anaxágoras e do Nus, mas fica para depois, porque agora eu queria que você comentasse quando você falou sobre a transitoriedade das coisas, heraclitianamente falando, o devir, tudo muda e tal, e você falou dos elementos que não mudam, não é isso? Você não falou no Parmênides nessa hora, ou falou só no subtexto? Não, eu não falei, quer dizer, No eu, subtexto você falou, né? o Platão ele concilia Heráclito com Parmênides, né? Porque o que ele chama de o ser, que é o real, ele pode ser, ele é tributário, né, do poema do Parmênides, que apresenta o ser como imutável e imóvel. E o Platão concilia essas duas coisas. A natureza é sim um palco de mudanças, mas a realidade, a verdade, o conhecimento e a ciência pressupõem o ser do Parmênides. Uhum. Que há esse princípio de imutabilidade na essência das Exato, coisas, não é isso? Foi isso isso. que você disse. Quando você falou sobre o princípio, sobre a origem divina de tudo, que você falou no Platão, há esse princípio primeiro, que é a origem de tudo. Claro que o Sócrates também pensou isso, e o primeiro motor materialista do Aristóteles. Isso estaria, no seu entendimento, na mesma, digamos assim, na mesma vibe? Então, o Aristóteles conviveu ali no interior da academia do Platão por 20 anos, mas ele rompeu completamente, e inclusive com toda a teoria da alma e, por conseguinte, da transmigração, da reencarnação. O Aristóteles é um empirista, um materialista. Só não é totalmente materialista porque ele defende esse primeiro motor imóvel, que seria imaterial. Mas ele não cria nada também. Então, houve uma ruptura, né? E é curioso como é que tanto Leon Denis, o Kardec, eles não mencionam o Aristóteles, né? Exatamente. Muito bem. E depois você falou sobre a teoria do conhecimento, ficou muito bem claro, sobre a epistemologia e tudo mais. Isso aí, quando você falou que a alma faz parte da natureza, você falou no Timeu, né? Sim. Mas ao longo de vários momentos, não só nesse, mas também em outros, você me suscitou a lembrança do demiurgo. Eu acho que Sim, você disse uma ou duas vezes essa palavrinha mesmo, sim. né? Quem é o demiurgo? O que é o demiurgo, para perguntar socraticamente? Então, uma coisa interessante em Sócrates e Platão é que a divindade, né, ela não é mais antropomórfica, mas é assimilada
a um princípio inteligente. Eu tenho uma obra que fala só sobre o demiurgo, que defende a tese que o demiurgo é fundamentalmente uma expressão imagética, né, que é assimilada de um artesão, ferreiro ou arquiteto. Ele é fundamentalmente um nous. Ele é uma Fundamentalmente, inteligência. Nous. Ele é nudes. uma inteligência. Sim. Ele não é diferente da concepção da tradição cristã, porque ele não é onipotente. Ele quer fazer uma obra perfeita, mas não consegue, porque a natureza material, o substrato material, resiste a essa ordenação inteligente. Então, por mais que ele tente eliminar a desordem, ele não elimina por causa da própria natureza material. Não é onipotente. É um, um, uma inteligência criadora, que contempla, por sua vez, outra realidade divina. E isso Platão não explica. Ou seja, ele é um arquiteto ali, um artesão, um esteta, que cria uma obra de arte, na medida do possível, a mais bela possível, mas ele é uma espécie de intermediário. Uhum. Então, remanesce um elemento de mistério. Que realidade divina é essa para a qual ele olhou e contemplou para reproduzir na sua obra? Ele mesmo é uma divindade tão superior que ele não poderia, por si mesmo, criar uma alma mortal de seres Uhum. que encarnam. Isso foi feito pelos seus auxiliares. Isso já imageticamente, já aponta, ou já suscita, ou já sugere uma realidade espiritual que é, é encarregada do governo cósmico, né? Uhum. Quer dizer, na verdade, o demiurgo é um fazedor, né? Isso, Ele é um fazedor. exatamente, exatamente. Bom, existem outras coisas aqui, porque essas questões são intermináveis. Que bom que são, né? Que bom que são. Mas nós vamos encerrando aqui, agradecendo que você é sempre tão criterioso com o tempo, embora nós, queridos, quiséssemos sempre ficar mais tempo com você, mas a sua disciplina é tão louvável. Mas eu espero dar continuidade em outras apresentações e abordar primeiramente esse aspecto do platonismo, né, que emerge ali dessas obras do Leon Denis. Mas, como eu disse, tem muitos outros temas filosóficos, do progresso, da origem do mal, que também vale a pena ser discutido. Isso. E nos próximos desdobramentos, vamos falar sobre o Agostinho neoplatônico. Ah, Vamos? eu não sei se na próxima. Não, na próxima não, não tem que necessariamente ser na próxima. Estou dizendo Tudo bem. os próximos desdobramentos, numerosos desdobramentos. O Agostinho, discípulo do Plotino, do Exatamente. Platão. Nós já falamos disso na sua palestra anterior, não foi? As Sim. emanações plotinianas, falamos sobre isso. Mas vamos revisitar a questão com a sua profundidade de sempre. Então, Rubens, você quer dizer mais alguma coisa, meu amigo? Só agradecer a oportunidade, uma oportunidade acaba ensejando outras, porque eu nunca termino de falar, né? Mas estou à disposição sempre, é um privilégio e não, mesmo que não esteja à altura de
tantos luminares que dão as suas contribuições no ICEB, mas, de alguma maneira, tentando esclarecer. Há controvérsias. Você está sim à altura, viu? Está sim muito à altura. Ah, Muito muita obrigada. bondade, Chico. E obrigado mais uma vez a você, ao Carlos. E, O espaço aqui no ICEB, ele é especial porque nos permite abordagem a temas que normalmente não seriam apropriados às plateias a que nós estamos mais acostumados, né? ah, as plateias que nós estamos acostumados, elas estão em busca de consolo, de alívio, e o ambiente nas casas é voltado para isso, para uma terapêutica espiritual. É, O ICEB exatamente. é uma maravilha, porque nós temos a oportunidade de ouvir palestras magníficas aí da consciência, da física quântica, neurociências. Então, onde mais se poderia discutir Falar sobre isso, né? essas questões, né? É, Olha só, nós vamos, o Rubens, nós temos aqui cumprimentos da Rosa Martins, da Dalva Mussi, cumprimentos para nós todos, e também da Tereza Cristina. E a Rosa Martins mandou agora aqui uma mensagem. Nós agradecemos, deixa eu ver aqui que eu perdi. Nós agradecemos pela sua apresentação. Agradecemos mesmo muito muito. obrigado. Muito obrigado a todos. Eu Então, podemos agradeço a Deus. encerrar, Rubens? Sim, sim. Podemos? Então, vamos agradecer. Agradecer, mestre, pelos momentos tão especiais que nos felicitaram a alma em instâncias tão variadas, na nossa inteligência, no nosso sentimento, nas nossas perspectivas, nos desdobramentos que nos foram facultados em horizontes renovados. Nesta condição, Jesus, nós aqui tão pequeninos ainda, te rogamos nesta hora enviar o nosso agradecimento profundo a essas inteligências tão luminosas que vieram para lançar as sementes da civilização na Terra, antecipando, Jesus, as tuas ideias sublimes. E é por isso que te pedimos, leva, Jesus, a esses que foram citados hoje e a todos os outros que têm contribuído luminarmente para os caminhos da humanidade na Terra, que eles recebam, ainda com os pálidos reflexos de nossas vibrações neste momento, mas na sinceridade absoluta de nossa gratidão imperecível por tudo que nos legaram e que certamente continuarão a nos legar em teu nome aqui, a nós, humanidade terrena. Graças te damos também pela presença, pelo estudo, pela seriedade do nosso querido irmão Rubens Sobrinho, que mais uma vez esteve conosco, para o qual nós mais uma vez também te pedimos bênçãos de paz e de luz e as vibrações de tua mente sobre a dele, de teu coração sobre o dele. Mas estende, Jesus, essa tua misericórdia por sobre todos nós, que em ambos os planos de existência aqui estivemos e estamos, ao lado de todos os nossos demais mentores e companheiros. E leva Jesus agora, de todos nós, para que pela matemática do amor,
tu possas multiplicar as nossas vibrações de amor, solidariedade, carinho e resiliência para todos os nossos irmãos, atravessando os duríssimos tempos que tu mesmo anunciaste. Graças te damos hoje e sempre, fica conosco, sob o olhar de nosso Pai. Assim seja.